paz, boa noite, bom poder contar com você. Nós já começamos o nosso culto há alguns minutinhos, nós tivemos um momento extremamente intercessório, um momento da igreja, onde oramos, onde colocamos diante do Senhor os nossos pedidos. E agora nós temos a oportunidade de cultuar também com você, via internet, via Facebook, via YouTube ou até mesmo pelo Instagram. Que Deus poderosamente em Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E eu gostaria de ler um versículo muito claro, muito poderoso, que é o versículo de número 31 de Atos, quando diz assim: respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí deixa eu repetir numa única só voz. Atos 16, 31, ele diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos agora ao Senhor. Antes que eu quero minha casa serviremos ao Senhor. Depois você vai ter um momentinho para se assentar. Nós vamos louvar o Senhor neste momento com este cântico. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você saísse daqui dessa noite com essa visão, com esse pressuposto de que você tem um grande desafio. E qual é o desafio? Orar pelo seu familiar, para que ele ou ela ou eles possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Vamos preparar esse cântico. Quero consagrar para ti. Quero consagrar. Força
um culto extremamente alusivo ao mês de novembro, que é mês da música. Não é isso? Novembro? Mês da música. Então, nas igrejas batistas, mês de novembro é o mês da música, então nós teremos um musical à noite. Eu já peço, gente, perdão os irmãos, eu estarei indo na sexta-feira para Cruzeiro, para a viagem missionária que vai estar acontecendo. Então estaremos saindo daqui, da porta da igreja, na sexta-feira, e depois do almoço, que seria no dia 15, que é terça-feira, estaremos retornando novamente para o Rio de Janeiro. Mas independente disso, nós estaremos como igreja e gostaria de convidar você, porque com certeza serão músicas. Eu cheguei aqui e vi o quarteto ensaiando, músicas extremamente cristocêntricas, músicas que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Então, domingo pela manhã, normalmente escola bíblica dominical. Depois teremos o culto, à noite, às 19 horas, também estaremos cultuando ao Senhor. Então, pastor, nesse domingo não vai estar com os irmãos, mas o Senhor Jesus vai estar, isso já é extremamente importante. Convide pessoas, para que essas pessoas, elas possam estar aqui ouvindo das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Mas na quarta-feira, nós já estaremos aqui, porque tem esse feriado, quarta-feira, nosso culto extremamente normal de oração, de ensino da palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar as nossas famílias, vamos colocar esse culto diante do Senhor, pedindo ao Senhor que poderosamente Jesus ele esteja nos abençoando. Quero convidar o nosso irmão Atanael. O irmão Atanael vai vir aqui ao microfone e ele vai orar. E logo em seguida nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 385 do nosso cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos. Então, você pode colocar em pé nesse momento de reverência, momento de oração, e nós vamos orar e bendizer o nome do Senhor. Você que nos visita, Deus abençoe mais uma vez a sua vida, em nome de Jesus. Oremos com o nosso irmão Atanael. Amém, Deus. Louvado é teu nome. Glória a Deus. Sim, Deus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, hino de número 385 do nosso canto cristão. Louvor. A primeira estrofe diz: vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo. Louvemos ao Senhor, hino de número 385. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo.
Efésios capítulo de número 6, quando o apóstolo Paulo, ele desafia os crentes da igreja de Éfeso a estarem revestindo-se de uma armadura. Na visão de Paulo, quando ele fala de uma indumentária, de um soldado romano, de uma armadura, é que ele quer deixar extremamente claro para nós a importância de estarmos preparados como cristãos a vivermos o que chamamos de combate. A nossa vida é uma vida de combate. O grande problema é que nesse tempo, como igreja moderna, parece que nós esquecemos disso. Parece que nós estamos um pouco desapercebidos. Que o Mestre Jesus, ele virou certa ocasião e ele disse que no mundo nós seríamos o quê? Aflições. Teríamos momentos difíceis. Não estamos também ausentes de vivermos momentos que são momentos de alegria. Mas Jesus deixou claro que tanto a alegria como a tribulação é algo extremamente vigente, é algo extremamente real na vida daquele que quer professar a fé no Senhor Jesus. Só que para um momento, ou nos momentos de alegria, para que eu preciso de uma armadura? A Bíblia vai dizer que nos momentos de alegria nós estamos munidos de vestes festivas. Olhem de alegria, saber e entender que o Senhor, Ele tem nos abençoado. Mas o apóstolo Paulo também quer deixar claro para nós, ressaltando na palavra, que nos momentos de impasse, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nós vamos precisar estar munidos de uma armadura. E aí ele pega um soldado romano, e o soldado romano tinha um elmo, um capacete, e ele diz, revestido do capacete da salvação. Porque a salvação ela é nutrida por algo muito importante, fé. Mas a esperança também tem em Jesus. Então a Bíblia ensina que no momento das nossas adversidades, munido de uma armadura espiritual, nós vamos sempre deixar latente a importância da esperança. A importância da esperança. Em 2018, 2017, 17 e 18, ou até mesmo 16, você percebeu que o UFC era uma epidemia, né? Falávamos de quem? Anderson Silva, falávamos de Vitor Belfort, falávamos de grandes personagens da luta. E quando nós tínhamos um combate que envolvia um brasileiro, você ficava às vezes esperando para que você tivesse a oportunidade de ver quem estaria vencendo. E você já percebeu uma coisa interessante nos combates do UFC? É que muitas vezes
consegue o quê? Vencer. Então, quando nós entramos numa prerrogativa, numa perspectiva de um combate, nós vamos nutrir sempre uma o quê? Esperança. E por que o lutador conseguiu vencer? Porque ele não desistiu. E aí Paulo diz assim: tomai o elmo, capacete da salvação. Tomai também um escudo. Uma coisa interessante no combate usado pelo soldado romano. E ele diz assim: por que o escudo? Porque esse escudo não é uma esperança, mas é a manifestação de uma fé. Para que ele possa proteger você dos dardos inflamados de quem? Do maligno. Por que muitas vezes estamos desesperançosos? Por que muitas vezes nós não conseguimos estar unidos no elmo, no capacete da salvação? Porque o nosso escudo está o quê? Baixo. Significa que a nossa fé está baixa. E aí o diabo começa a lançar os seus dardos. Ele pega o seu arco, retesa e lança a flecha sobre você. A flecha te atinge. E você começa a esmorecer na sua o quê? Na sua fé. Mas ele diz também uma coisa interessante: tomai o escudo da fé e a couraça de quê? Da justiça. Quando você vai estudar a indumentária do soldado romano, existe uma coisa interessante. Ele tinha proteção na frente, mas nas costas não. Por que não? Porque se você pegar filmes épicos, você vê que eles sempre estão em quê? Em fileira, sempre preparando o escudo, porque um vem cobrindo o quê? O outro. Mas Paulo chama dessa couraça, ele chama de justificação. Nessa guerra, que muitas vezes nós vamos ter, os embates que podemos viver, nós precisamos sempre lembrar que fomos justificados pela justiça divina. Fomos absolvidos dos nossos pecados. E aí ele diz assim: mas também, tomai o cinto, tomai a espada, que é o quê? A palavra de Deus. Mas o cinto é a manutenção, a realidade de uma verdade. E ele diz também: calçar os pés para a pregação do Evangelho da paz. Então Paulo, nesse segmento de Efésios capítulo de número 6, ele está dizendo assim: vocês precisam estar preparados para viver os embates. Vocês precisam estar cheios de Deus, munidos de uma armadura divina, para que vocês não venham esmorecer. E por que ele faz questão de destacar a necessidade dessa indumentária para o combate? Por que ele usa essa alegoria, trazendo uma aplicação de cada utensílio utilizado pelo soldado romano como aplicação para a nossa vida? Porque em Efésios de número 6, capítulo de número 6, vocês perceberam uma coisa quando ele diz assim: nossa luta não é contra descendentes humanos. Nossa luta não é por aqueles que são descendentes do nosso sangue. Em outra palavra, a minha luta não é contra o Jorge. A minha luta não é contra aqueles que são meus descendentes por parte sanguínea. Mas ele diz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra príncipes, poderes, governo e contra os espíritos que agem aonde? Nas regiões celestes. Nós estamos vivendo um momento que, acredito eu, que é o momento da igreja estar revestida de quê? Dessa maneira. É o momento da igreja compreender que quando Paulo ele está ensinando a igreja de Éfeso, ele está dizendo o seguinte: igreja, a nossa luta não é contra nós mesmos. Os nossos embates, eles têm uma dimensão, ou eles têm um segmento que é o seguinte: ele fala literalmente do que nós chamamos de Império Romano.
cima, porque espíritos estão agindo aonde? Estão influenciando eles. Paulo, ele está deixando bem claro que o segmento do homem sem Deus vai ser um segmento guiado pelos seus propósitos, pelos seus ideais, pelas suas vontades e ainda com uma pitada de quem? Do mundo. E se nós não estivermos revestidos da armadura? O que vai acontecer? O que eu gostaria que você entendesse é que existem portas. E é interessante, eu tenho uma porta aqui que está à minha esquerda, à direita de vocês, de quem está assistindo essa live. É onde tem uma coisa chamada gabinete pastoral. Quantas vezes, quando eu quero sair do gabinete, eu faço uso de quê? Dessa porta. Jesus está o quê? A porta. E se nós, como igreja, não estivermos munidos de uma fé, de uma esperança, de uma verdade libertadora, nós vamos sucumbir nessa guerra que está o quê? Acontecendo. O que está acontecendo? O que está sendo proposto? O que está sendo estabelecido? Vocês querem entender uma coisa interessante? Para quem é flamenguista, se não me engano, foi em 2019 que o Flamengo foi campeão brasileiro, tá certo? Foi isso? 2019? 2019. Mas eu estava lendo uma reportagem muito interessante. O último título do Flamengo no Campeonato Brasileiro se deu com o Adriano Imperador, 2010, não é isso? Se não, 2009, tem um flamenguista nato aqui. Tem outro para cá, mas não está lembrado direito, não, isso é de Araque. Então, 2009. De 2009 a 2019, o Flamengo ficou 11 anos sem ganhar o quê? Título. Aí o que fizeram no Flamengo? Reestruturação. Só que a reestruturação que estava sendo feita não é a reestruturação de que em 2012 seremos campeões. Em 2013, 2014, não. Eles fizeram uma reestruturação para que, conforme o que estava sendo estabelecido, projetado, tivesse êxito em quê? No ano que era o ano que eles disseram. Esse é o ano de transição. Esse é o ano agora de nós começarmos a conquistar o quê? Título. Gente, isso é uma coisa que em qualquer lugar você vai o quê? Encontrar. Ninguém é como um balão que sobe muito rápido, porque se subir muito rápido vai ter. Tem que ter uma estruturação. E o que nós estamos vendo no cenário, na sociedade do mundo, é que o diabo tem estruturado o mundo para o seu golpe o quê? Final, gente. O seu golpe final. Hoje é complicado a gente usar alguns termos, até porque vai ser muito fácil daqui a alguns meses, ou daqui a um ano ou dois, a igreja ela ser censurada, gente. O que vocês lembram de Esther? E a história de Esther é uma história muito interessante, porque é o único livro que não fala de Deus, não é isso? O livro de Esther. Mas fala a história de um povo chamado Israel. Qual era o intuito de Ramã? Era fazer com que esse povo fosse o quê? Destruído. Quem entrou no cenário? Esther entra no cenário. E se você pegar a história do povo de Deus, sempre foi o quê? Assim. Por isso que eu usei com vocês que Jesus está o quê? A porta. Meus queridos, eu quero ler um texto com vocês, para que esse texto seja algo de esperança para o coração de vocês, porque é isso que Jesus está esperando na igreja. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4.
Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 25. Preste atenção nesse texto. Marcos, capítulo 4, 35. Naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam Jesus, ou o barco estava Jesus. Ora, levantou-se grande temporal de vento e de ondas, se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pastor, diante da palavra introdutória que o senhor falou, o que esse texto tem a ver? Tudo. Porque a igreja tem uma missão, assim como Jesus, quando entra naquele barco, ele sabia também da missão que ele tinha. E se nós não entendermos que é tempo de combate, não físico, mas espiritual, nós vamos ser tímidos, homens em uma igreja pequena, o quê? Porque você vai ver no decorrer do texto, que quando Jesus Cristo ele entra no barco, e se tem uma grande tempestade, ele está indo em direção do mar de Tiberíades, na direção da cidade dos Gadarenos. Você conhece muito bem o texto de Marcos 5, porque no texto de Marcos 5 diz que na cidade de Gadara existia um homem completamente possuído pelas forças espirituais de quê? Da maldade. Jesus fez coisas extraordinárias, você pode ver no decorrer do texto, da narrativa de Marcos. Ele ensina sobre a parábola do semeador, ele dá uma explicação, ele fala da parábola da candeia, ele fala da parábola da semente, ele fala da parábola do grão de mostarda, ele fala das parábolas, e agora quando ele acaba o seu ensino, ele diz o seguinte: levantemos e vamos para Tiberíades. A primeira coisa interessante da prerrogativa de Jesus é que Jesus espera uma igreja que tenha facilidade de ouvir a sua o quê? Voz. Eu posso imaginar, porque Jesus é um homem cheio do Espírito Santo, e o desejo de Jesus é que nós como igreja também sejamos cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo virou e disse assim, estava lá conversando junto ao Pai, e quando você largou toda a tua glória, e decidiu viver como um homem, Deus mandou falar o seguinte para você: acaba aqui, explicou as parábolas, falou tudo, explicou da semente, sim, e vai para o mar ou para o outro lado. Você vai ter que passar pelo mar de Tiberíades e você vai chegar numa terra chamada Terra de Gadara. E Jesus provavelmente pode ter perguntado assim: por que Deus quer que eu vá a Gadara? Porque existe uma alma que precisa ser o quê? Salva. E era uma alma que era diferente da minha e da sua. A minha alma não era uma alma dependente do cigarro, a minha alma não era uma alma dependente da prostituição, a minha alma não era uma alma dependente da mentira, a minha alma não era uma alma dependente do vício, a minha alma era uma alma comum. Um garoto de 16, 17,
contaminado. Então, se nós vamos meter a mão na latrina chamada mundo, nós precisamos estar revestidos de quê? Da armadura. Você está entendendo? Você compreendeu? E por quê? Só porque nós vamos meter a mão na latrina do pecado? Não. Porque o diabo sabia que se Jesus chegasse do outro lado do mar, da banda lá, da terra dos Gadarenos, ele estaria sendo destronado. E aí o que o diabo faz? Você precisa aprender algumas coisas nesse texto. O mar de Tiberíades, ele está aproximadamente 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Era extremamente normal, ventos fortes e ondas extremamente bravas. O problema é que naquele dia que Jesus ouviu a voz do Espírito Santo para chegar na terra de Gadareno, provavelmente poderia ser um período de seca, um período de primavera, e o Monte Hermon está em degelo. Então, o mar bravo, que já era normal, se tornou mais o quê? Bravo. E para completar, você percebe uma coisa interessante no texto. Quando Jesus começa a atravessar, a fé de Jesus era uma coisa extraordinária e linda. Ele diz o seguinte para os seus discípulos: vão comigo. Olha a esperança, olha a confiança. Queridos, eu já andei de barco. Quando eu era mais garoto, mais novo, com meus 17 anos, eu seria uma coisa que tinha na marinha chamada agregado. O que é um agregado? Um agregado é um cara que só faz faxina. Aí você fica ali com 16 anos, até completar os seus 18, ou dos 16 aos 17, você tem a oportunidade de fazer prova de aprendiz de marinheiro. E aí um tio meu perguntou se eu queria ser agregado. Eu falei, pô, eu quero sim, sozinho. E eu comecei a ir para o Centro de Instruções Almirante Vanderkock, CIAW. O que acontecia? Eu tinha que chegar ali no Arsenal da Marinha, na Praça Mauá, presta no primeiro DM, Distrito Naval, e eu tinha que sempre pegar num determinado horário a lancha. E quando eu fui pegar a primeira vez, eu não estava acostumado. Um cabo, que estava conduzindo, você dava o documento, veio lá, eu vou começar a subir. Voltei, a tal, já estava me esperando, e lá tudo bem, tranquilo, e ele, cuidado, porque o barco fica o quê? E quando você entra, o barco parece que fica ainda o quê? E Jesus estava o quê? Pedro era pescador. Pedro ficou comigo. Jesus era pescador de almas. Eu vi agora ali um amigo, Xandão, virou para mim e falou assim: pastor, vamos pescar. Eu virei assim: eu não sou pescador de peixe, eu sou pescador de alma. Ele então leva a minha. Jesus pescava almas. E a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Pedro acostumado com uma revolta, gente. Eu tinha um tio que era pescador. E história de pescador é engraçado, porque sempre tem exagero, já percebeu? Mas ele deixava extremamente claro que o mar é uma coisa extremamente brava. E Jesus estava o quê? Pedro está vendo o barco quase indo a pique, né? Quase afundando, porque as ondas estão bravas, então imagina aquele bum, igual você vê em filme. E Jesus estava. E Pedro, Senhor, poxa, você não está vendo? Gente, a Bíblia diz que acordaram Jesus. Acordaram Jesus, mestre. Oi, o que foi? A gente está quase morrendo aqui. E aí presta atenção, gente. Contra quem nós estamos lutando? A Bíblia diz que Jesus levanta e ele manda o vento e o mar que acalma-te. Sabe o que ele usou ali? Exorcia. Algo que é dado pelo Espírito Santo. Eu falei muito isso com vocês. Poder para o quê? Mandar. Eu mando, mar, acalma-te.
eu ando, vento, acalma-te. E nós acreditamos que ele deve ter voltado o quê? Mas o que ele falou? Porque vocês são o quê? Tímidos. Porque muitas vezes nós esquecemos talvez da nossa vida. Queridos, Deus está sempre no controle de tudo. Ele é extremamente poderoso. Não acontece nada se não for da permissão de quem? Dele. E eu vi uma coisa interessante essa semana. Tem hora que Deus levanta A, levanta B, mas tem hora que ele levanta C, para ser instrumento dele sobre a vida da sua própria igreja. Ele só está dizendo para nós nos revestirmos de quê? Da armadura. A Bíblia diz que Jesus, com exousia, com direito de mandar, ele manda o mar, o vento acalmar e acalma, e houve bonança, e eles conseguiram chegar aonde? No outro lado do Tiberíades, na terra dos Gadarenos. E a coisa interessante é isso. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, olha o que diz o texto no capítulo número 5 de Marcos. Entendentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Ao desembarcar logo, veio dos sepulcros, ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, sem mesmo com cadeias alguém poder prendê-lo, porque também porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Gente, existem pessoas que têm força, mas não existe nenhuma pessoa que seja Superman. Não existe. Esse homem, ele está tão oprimido pelo mal, que grilhões e cadeias não conseguem o quê? Detê-lo. Eu lembro quando criança, ou melhor, quando jovem, se não me engano, em 1990, 89, um missionário foi pregar na primeira igreja batista de colégio, e ele falou isso em década de início de 90, igreja, cuidado, não subestime a força do mal. Jesus falou para nós sermos mansos como uma pomba, mas sermos extremamente prudentes como uma o quê? Serpente. Agora em Minas eu vim do campo missionário, fui convidado a ir à casa de uma pessoa, procuraram um pastor e falaram: procura um pastor porque ele pode resolver isso. Quando cheguei naquela casa, eu adentrei e eu vi as pessoas extremamente preocupadas e perguntei assim: o que está acontecendo? Os donos da casa, a mãe e o pai, falaram assim: nos acompanhe, pastor. Quando chegou, irmãos, prestem atenção, eu fui pai. Muitos que estão aqui viram filhos pequenos. Uma criança de 7 meses fala, anda, fica em pé no bercinho, se alguém segurar. Quando o pastor entrou, ele viu aquela criança, 7 meses, rugindo, falando em pé, gesticulando, porque ela estava influenciada pela força de quem? Subestimando. A gente está subestimando o adversário. E quando a gente subestima o adversário, a Bíblia diz que nós deixamos ele extremamente à vontade. Aquele pastor falou assim: igreja, foi uma semana. E eu vou te explicar por que ele contou isso lá na primeira igreja Batista Colégio. Porque ele perguntou assim: irmãos, eu não conheço o Rio. Aonde tem um bairro aqui chamado Cascadura? E os irmãos explicaram: ó, Cascadura é aqui, pastor. Pode pegar aí pelo Barco Vermelho e tal. Todo mundo sabe como chega de Cascadura. Porque aquela criança disse assim: eu vou de Cascadura.
Eu estava com o meu povo, mas recebi uma ordem para vir aqui. De Cascadura ele foi para onde? Para Minas, interior de Minas. E nós não queremos estar revestidos da força, nós não queremos estar revestidos da armadura celestial. Jesus sabia que ele precisava de fé e esperança do poder do Pai, porque ele estaria destronando em Gadara um principado, uma potestade que atormentava aquele lugar. A gente está esquecendo disso. Existe uma mulher chamada Neuza Antioquia, ela fala muitas besteiras aqui. Mas certa ocasião eu ouvi ela falar uma coisa muito séria. Ela disse assim: a igreja, ela precisa ter discernimento espiritual. Chegue em qualquer bairro e comece a olhar as pessoas do bairro. E você vai entender que tem oprimido aquelas pessoas naquele que. E é verdade, gente. Na cidade de Gadara, quem oprimia era esse o quê? E aí você lembra de uma coisa? Certa ocasião falou: essa caixa só sai por meio de quê? De oração. A igreja não quer nem orar nem jejuar. A igreja está quem? Nós estamos esperando imenso esplêndido a volta do Mestre. Mas enquanto isso, o próprio Jesus deixou bem claro que nós devemos estar de íntegro contra as portas da onde? Do inferno. Por isso que nós não estamos entendendo a dimensão dos acontecimentos. Por isso que nós não estamos entendendo que Jesus está à porta, ele quer o quê? Sair. Mas a igreja, ela precisa estar o quê? Atenta. Por isso que a Bíblia diz que a volta de Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Isso. Nem todos morreremos, mas seremos o quê? Transformados. Nós precisamos estar munidos de armadura. Porque Paulo ele fala que a guerra é como um sistema que tem as pitadas das forças espirituais aonde? Na maldade. As pessoas de Gadara olhavam esse homem simplesmente como um homem que está à margem de uma ou quê? Sociedade. Quantas vezes você já passou por alguém como gadareno e você olhou e falou assim: caramba, esse homem está extremamente amado na sociedade, perdeu a dignidade da vida. Mas você já viu que às vezes muitas pessoas passam perto de um gadareno, às vezes tomam um tapa no rosto? Já viram isso? Por isso que você tem que passar sempre perto deles extremamente o quê? Atentos. Uma missionária, ela estava no Rio. E vocês provavelmente lembram, né, que o Independente Químico fez uma coisa com ela que deu traumatismo aonde? Na face. Graças a Deus ela não tem nenhuma o quê? Sequela. Isso é um gadareno, gente. E nós andamos extremamente desapercebidos. Nós só estamos preocupados em guardar o nosso celular. Nós estamos preocupados em tirar. Agora eu ando com o celular, e no meu celular não tem mais Mercado Livre, não tem mais Pix, não. Isso tudo fica na minha casa. Acorda, igreja, espera. A igreja não está atenta, porque a igreja esqueceu que ela precisa andar munida de uma ou quê? Armadura. O diabo está agindo livremente, porque a igreja não está cumprindo o seu quê? Papel. Criminalidade só aumenta, adultério só aumenta, homicídio só aumenta, dependência química só aumenta, divórcio só aumenta, e por incrível que pareça está entrando até dentro da onde? Da igreja. Porque esquecemos que Paulo disse que é uma luta, gente. E Jesus está mostrando que quando se quer ganhar uma alma, tem que estar preparado para entrar aonde? Aquele demoniado vem e diz: que tenho eu contigo,
filho do Elion, vieste antes do tempo, para o quê? Me atormentar. Vocês sabem por que aquele homem faz isso? Porque existem verdades bíblicas. Uma verdade bíblica é: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o quê? Teus dias sobre a face da terra. Outra verdade bíblica é que Jesus vai voltar, e isso é verdade. E o diabo e seus anjos serão julgados? Não, porque a verdade bíblica diz que eles já estão o quê? Aí ele diz: por que tu veio antes da nossa o quê? Condenação. Porque na visão de um povo, de uma igreja que dorme espiritualmente, é de que só nós esperamos a vinda de Jesus para que ele condene taxativamente, jogando o diabo, seus anjos, o anticristo, a besta, o falso profeta no lago de fogo, a morte, tudo. E aí nós vamos reinar. Mas enquanto isso, Jesus deu uma verdade bíblica para a igreja. E de o quê? Pregar o meu evangelho. Você entendeu? A visão do adversário é a seguinte: eu sei que eu já estou Deus, mas enquanto o imperativo divino não se dá na minha vida, eu vim matar, roubar e destruir. Deus quer que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque quando nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter discernimento do que são as obras do mal. E aí nós vamos estar munidos de indumentárias, porque existe uma grande latrina chamada mundo, e nós seremos os operários munidos de indumentárias e armadura para limpar essa grande latrina. Porque esses homens que estão no pecado são como um endemoniado de Gadara, aonde o Espírito Santo disse a Jesus: vai, pega o barco, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas chega para salvar um ou quê? Não, você é importante para isso. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja eterna. Tira-nos desse cativeiro espiritual que estamos vivendo. Grande Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo, que seja notória a tua manifestação quando pessoas adentrarem esse lugar, eles venham ser constrangidos da forma que estão vivendo, para que provem de transformação. Que nós possamos chegar em Gadara e libertar os gadarenos para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus. Então, a começar por mim, toma a minha vida nas tuas santas mãos. Me leva a ser um luzeiro, não um candeeiro colocado embaixo de uma cama, mas que eu possa ser uma luz que ilumine o mundo, para que o nome do teu Filho Jesus seja glorificado. Fala a tua igreja, desperta-nos, Senhor, do sono da indolência. Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está na igreja de Jesus, manifesta o teu poder, quebra os julgos do pecado, da desobediência, das forças malignas que muitas vezes operam sobre nossas vidas, para que possamos glorificar e exaltar o teu poder poderoso. Leva-nos agora sobre a tua graça, sobre a tua paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida da Igreja Batista, sobre a vida do teu Israel espalhado por esta terra, desde agora e para todos sempre. A Igreja Unida diz: você pode se sentar, você que nos apontou para essa live. Deus abençoe semana, o restante de semana abençoado para você. E a igreja